Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo nós teremos mais um relato de traição e pelo que eu vi, ele é bem extenso, não é? É bem grande. Então você vai ver agora um relato onde o cara descobre que a esposa tinha dois amantes. O jeito dela, a conduta, mostra que provavelmente tinham vários outros. E ela também tinha um tipo específico de homem. Eu coloquei os dois apelidos dos caras, né? P1 e P2. Vai ser os dois amantes da minha esposa, o título, não é? Para vocês aqui nesse vídeo do nosso canal de hoje. Assiste aí. Vamos ao nosso relato de traição de hoje, pessoal. Lembro-me da clareza daquela manhã, quando a vi no espelho do banheiro, absorta em seu ritual diário de beleza. 7 anos haviam se passado desde que compartilhávamos esses momentos matinais, e ela sempre se maquiava antes de sair para correr. Naquele dia, ela saiu correndo e sem se despedir, um gesto tão comum que passou despercebido, e foi exatamente ali que comecei a perceber a primeira faísca de indiferença. Já fazia 6 meses que ela havia confessado um trauma escuro e profundo, um abuso em sua infância que se erguia como um muro intransponível entre nós. Chegou a um ponto em que qualquer tentativa de intimidade a levava às lágrimas, vítima de lembranças traumáticas e de um diagnóstico de vaginismo. Armei-me de paciência e amor, buscando respostas na leitura, em terapia psicológica e em todo o apoio que podia lhe oferecer. Dediquei-me aos afazeres domésticos e em agradá-la, mas a distância só parecia crescer. 6 meses mais de tentativas frustradas e uma crescente sensação de solidão a dois, me levaram a tomar uma difícil decisão: deixar nosso lar. Acreditei que, com minha ausência, ela valorizaria o que tínhamos e buscaria se reencontrar. Mas, quando um mês se passou e o telefone continuava em silêncio, minha confusão se transformou em desespero. Torturava-me com perguntas sem respostas, atormentava-me com pensamentos de infidelidade, e frustrava-me pelo fracasso do meu plano. Após vários meses de incerteza, um assalto nas ruas próximas à minha casa me fez perder meu telefone com todas as informações que continha. Mas então, enquanto assistia a um segmento de notícias sobre cibersegurança, lembrei que havia instalado um aplicativo de rastreamento no meu antigo dispositivo, um que realizava backups semanais. Com um novo telefone em mãos, recuperei minhas informações. No entanto, ao finalizar a recuperação, uma enxurrada de mensagens e fotografias alheias inundou meu dispositivo. Fotos da minha ex em lingerie que eu não havia tirado me deixaram perplexo. Pensei que fosse um erro do backup, mas a explicação que recebi da operadora me deixou gelado. Eu havia recuperado por engano o backup da minha ex, que estava registrado na mesma conta que a minha. Apaguei as informações, mudei a senha da conta para uma aleatória para que somente ela pudesse recuperá-la. Tentei esquecer as conversas e as imagens que vi, mas não consegui. A verdade pode ser um veneno difícil de engolir, especialmente se estiver tingida de enganos e segredos. As conversas revelavam um relacionamento com um policial casado que ela havia conhecido durante suas corridas matinais, mesmo antes de nossos problemas começarem. Detalhes de encontros que aconteceram sob meu próprio nariz, e que eu não havia conseguido ver. Enquanto eu lutava para resgatar nosso relacionamento, ela se esquivava com outro, me culpando por sua distância. A infidelidade feminina pode ser uma arte obscura de simulações e ocultações cuidadosas. Esta não era a primeira vez que me sentia traído. Uma ex anterior também me havia traído. Ambos buscamos refúgio e conselho na igreja. Com o tempo, passei a confiar e apreciar o pastor da igreja, que se tornou um farol de esperança e apoio moral para mim. Ele me convenceu de que a relação era tóxica e me encorajou a me valorizar, a encontrar a coragem para terminá-la. Um dia, quando cheguei em casa mais cedo do que o normal, enfrentei uma casa vazia e uma esposa inalcançável por telefone.
A desesperança me levou a buscar ajuda do meu amigo, o pastor, mas ele também estava inalcançável. A ansiedade me levou até a igreja, onde encontrei o carro da minha esposa estacionado. Pensei que ela estivesse orando por nossa relação, e me enchi de remorsos por minhas suspeitas. Decidi me aproximar pela parte de trás da igreja, onde ficavam os escritórios. Antes de chegar, ouvi sons que me fizeram parar, e um olhar pela janela confirmou meus piores medos. Lá estava ela, com o pastor. Não tive forças para interrompê-los, sentei-me em silêncio e chorei. Após esse incidente, planejei cuidadosamente minha saída. Encontrei um novo lugar para morar e, na sua ausência, arrumei minhas coisas e me mudei. Ela tentou me fazer sentir culpado, me acusou de ser menos homem, e depois me procurou chorando, mas eu já havia tomado minha decisão. Eventualmente, concordei em encontrá-la para explicar por que a havia deixado. Quando cheguei, encontrei-a junto ao pastor, aparentemente disposto a nos ajudar a nos reconciliar. Naquele momento, quis sair correndo, mas me contive. Revelei o que tinha visto e lhes desejei sorte em seu novo caminho juntos. Agradeci pelos anos que compartilhamos e, olhando-a nos olhos, disse: espero vê-la no inferno. Naquele dia, não apenas terminei nosso relacionamento, mas também me afastei da igreja. Desde então, aprendi a valorizar minha própria felicidade e a estar atento aos sinais de alerta. Percebi que, às vezes, é melhor enfrentar a dolorosa verdade do que viver na negação. Porque, embora a verdade possa doer, também pode libertar. A vida após esses incidentes foi um caminho de introspecção e aprendizado. Deixei para trás não apenas relacionamentos tóxicos, mas também padrões de pensamento que me mantinham preso em ciclos viciosos de dúvida e desesperança. Descobri que cada desilusão, cada traição, traz consigo uma oportunidade para crescer e aprender. Embarquei em uma jornada de autodescoberta, mergulhando em literatura sobre psicologia humana, confiança e perdão. Comecei a entender que a infidelidade não era um reflexo do meu valor, mas do caráter e das decisões da pessoa infiel. Tornei-me consciente da importância de estabelecer limites claros e de comunicar minhas necessidades e expectativas de forma eficaz. Aprendi a confiar na minha intuição, a prestar atenção aos sinais sutis que antes ignorava. Foquei no meu bem-estar, cuidando tanto da minha saúde física quanto mental. Comecei a meditar, a correr e a cultivar uma dieta saudável. Neste caminho para a recuperação, encontrei uma nova forma de amor, o amor próprio. Finalmente, percebi que as traições passadas não precisam definir minhas futuras relações. Nem todos são infiéis, nem todos mentem. Existem pessoas genuínas e sinceras, e decidi que mereço alguém que valorize e respeite meu amor. Agora, mantenho os olhos e o coração abertos, mas também me mantenho alerta. A lição que aprendi com esses episódios de engano deixou uma marca em mim, mas não permito que essa marca se torne uma corrente. Em vez disso, vejo-a como um lembrete da minha força e da minha capacidade de superar a adversidade. Aqueles que passaram pela angústia da traição sabem que o caminho para a cura não é fácil. Mas também sabem que é possível. Porque, apesar da dor e da traição, sempre há uma maneira de se recuperar, de reconstruir, de crescer. Sempre há um caminho a seguir. E estou decidido a seguir em frente, fortalecido por minhas experiências passadas e com a esperança de ter um relacionamento futuro melhor, primeiro com Deus acima de todos e depois com a outra pessoa ao meu lado, quebrando as correntes do passado, conflitos e traumas que todos herdamos de geração em geração. Algum tempo depois descobri que minha ex-esposa mantinha o amante policial casado e o pastor que também era casado. A esposa do policial descobriu o caso e contou para todo mundo. O policial perdeu o casamento e os filhos. O pastor foi expulso da igreja e também perdeu o casamento. Minha ex até hoje me implora para voltarmos. Mas já estou namorando uma mulher que conheci na outra igreja que frequento. Nosso objetivo é o casamento. Essa parece ser fiel e digna. E vamos que vamos. E esse foi nosso relato de hoje, pessoal, e se puder curta,
Compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal. E até o próximo, pessoal. Uma coisa que ficou bem clara para mim é o seguinte: um homem ele não pode ser muito emocional e nem muito romântico, porque a maioria, você pode observar, que dar valor para aquele homem que tem dinheiro e é canalha, safado, adúltero, ou para aquele cara que tem poder, farda, alguma coisa assim, de hierarquia militar, não é? Esses, sendo safados, têm um valor imensurável, é o que parece. E o outro, um pastor. Por isso que eu coloquei P1 e P2. Policial, casado, e pastor, casado também. E ela gostava de homens que eram casados. E o cara do relato, ele não se vingou. Eu sou contra a vingança, já falei isso em outros relatos. Mas no caso do policial casado, eu mandaria as provas para a esposa dele. Não por vingança, porque eu faria isso propositalmente, sabendo que ele, por ser policial, poderia vir atrás de mim, não é? Para se vingar de mim, por exemplo. Ele iria trazer provavelmente os namorados, quer dizer, digo, os colegas, não é? Para descontarem a sacanagem que eu fiz de mostrar para a esposa dele que ele era amante da minha, por exemplo, não é? Então ele iria se vingar de mim. Sendo assim, isso iria facilitar para mim. Provavelmente, depois desse encontro carinhoso e afetuoso, ele teria que buscar uma outra profissão, não é? Porque todo quebrado e, né, aleijado, por exemplo, ele não poderia ser mais policial, não é? Porque policial precisa de preparo físico, precisa de correr, e depois desse contato carinhoso comigo, ele não poderia mais fazer esse tipo de coisa. Se é que vocês me entendem, não é? Estou sendo assim, bem suave, não é? Não é vingança. É só um ajuste de contas, se é que vocês me entendem. Eu ouvi essa frase num filme uma vez, Tombstone, A Justiça Está Chegando, é um filme de faroeste. Então veja bem, e no caso do pastor, por ele me conhecer, por se passar por amigo, porque dava conselhos enquanto estava pegando a esposa do cara. Aí, nesse caso aí, desse cidadão, ele não só perderia o cargo dele de pastor, como ele também levaria a maior surra da vida dele. Provavelmente ele iria ficar assustado o resto da vida, né? Olhando por cima dos ombros, procurando para ver se eu iria aparecer novamente para fazer mais carinho gostoso nele, não é? Esse carinho que eu digo, imagina só, o incrível Hulk fazendo um carinho bem suave no adversário. Seria algo maravilhoso. E ele foi bem canalha, não é? Vocês sabem. E como eu disse, o homem, quando é emocional, romântico, muitas pessoas não valorizam isso, perdem o respeito. Pelo que eu tenho observado, quando a pessoa, seja mulher ou homem, se dá conta que a outra pessoa ama ela mais que tudo, a pessoa perde o respeito. A pessoa parece que gosta daquela pessoa que deixa dúvidas se ama de fato ou não. Aí parece que essa pessoa que não demonstra o amor totalmente, a pessoa fica fazendo de tudo para agradar, para que a pessoa mostre o amor. Estão entendendo? Então, quando a pessoa não mostra, não é muito emocional, não é muito romântico, é valorizado. É isso que eu percebo. É claro, gente, que nem todo mundo é assim. Nem todo mundo trata a pessoa que demonstra amor dessa forma, mas a maioria. Pode perceber, quando você chega para uma mulher e diz que você ama ela mais que tudo, essa mulher perde o interesse. A maioria. Eu estou sendo sincero para vocês.
Aí ela vai atrás daquele empresário rico, adúltero, safado, pilantra, para tentar conquistar o cara, para ter uma vida melhor, não é? E também sabendo que conseguiu fazer outra pessoa amá-la mais que tudo, ela acha que ela vai conseguir fazer isso com todos os outros homens que ela se interessar. Estão entendendo? O caso desse relato, a mulher, ela queria ficar com os caras casados, que tinham um certo poder, um era policial, o outro pastor, e manter o casamento dela com um cara que demonstrava e amava ela. E ele já tinha descoberto a traição dela com o policial, quando ela fazia caminhada, quando ela ia correr. Ali naquela situação ela já devia ter saído fora, porque uma vez traidor, sempre traidor. Então ele devia sair fora naquele momento, não ter dado uma segunda chance. Foi procurar o pastor na igreja, o pastor fingindo que estava ajudando, mas o pastor com ele falou para ele sair fora e seguir a vida dele, né? Dando conselhos, como tem muitos pastores que com segundas intenções dão conselhos, na verdade não querendo salvar relacionamentos, querendo comer a mulher. É isso que acontece em muitos casos. E as mulheres muitas das vezes caem nesses papos desses caras que são especialistas em seduzir. É porque tem muitos homens que têm essa especialidade. Vocês sabem, não é? Eu tenho certeza que vocês, com o conhecimento de vocês, com a inteligência de vocês, vocês sabem disso. Agora, essa situação eu fiquei mais feliz quando ele seguiu em frente, sem olhar para trás. Ele não quis vingança, mas o karma veio. A esposa do policial descobriu a traição e explanou para todo mundo. E acabou que todo mundo descobriu também que essa mulher do relato tinha caso também com o pastor, que era casado. Olha só, vários casamentos destruídos porque ela não conseguiu controlar a parte de baixo, não é? Ela não conseguia fechar as pernas, não é verdade? E ainda assim, essa dita cuja insistindo com o marido ou o ex para tentar voltar o relacionamento. Só se ele fosse um completo idiota, porque com certeza, mesmo ela prometendo nunca mais trair, com certeza absoluta ela teria mais uns 5 bilhões de amantes. Isso é o meu ponto de vista. É claro que algumas pessoas só valorizam depois que perdem, mas esse problema também não é meu. Você tem que valorizar a pessoa que te ama em vida. Valorizar a pessoa que te ama quando está junto da pessoa, não depois que perde. Depois que perde, já era. A nossa vida é feita de escolhas. Cada um tem que enfrentar as consequências das escolhas que fez. Não adianta depois o arrependimento. Você tem que valorizar enquanto você tem aquela situação. Depois que perdeu, já era. Como fazem os jogadores, mata no peito, domina e vida que segue. É dessa forma. Não adianta chorar quando, na verdade, você foi o culpado ou a culpada de ter deixado escapar a felicidade, o verdadeiro amor. Porque você achou que você era mais do que você é de fato e que você merecia algo melhor, alguém melhor. Não existe isso. O que existem são pessoas que têm muitos defeitos e cada um com um defeito diferente. É isso que existe. Agora, a pessoa que te ama de verdade, isso aí provavelmente não vai acontecer de novo. Existem uma infinidade de sentimentos. Provavelmente aquele que era amor você nunca mais vai recuperar. E é assim, você tem que entender que a vida é assim, culpa da sua escolha errada. É simples, isso é tranquilo, não tem para onde correr. Bom, gente, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!